O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre o veto do presidente da República à desoneração da folha de pagamento. É uma entrevista concedida ao vivo, vamos acompanhar um trechinho. No ano passado, o terceiro trimestre, houve uma queda de arrecadação em virtude da retração econômica, promovida pelos juros elevados. Juros num patamar muito elevado fizeram com que a atividade econômica retraísse, e no terceiro trimestre nós tivemos que fazer um acordo com os prefeitos para repor as perdas e permitir que eles tivessem a garantia de que o repasse da União para o FPM ia seguir em linha com o repasse do ano passado, mais a inflação. Quer dizer, não estamos falando de valores nominais, estamos falando de valores reais. Então isso foi resolvido dessa maneira. Embora, mesmo nesse caso, o presidente tenha pedido para, a partir da nossa volta da COP, nós programarmos uma reunião com os municípios para endereçar esse assunto da melhor maneira possível. Alguns municípios inadimplentes, e nós queremos endereçar algum tipo de solução. No caso dos setores, o que houve foi o seguinte: quando se aprovou a reforma da Previdência, em virtude do fato de que você restringiu direitos previdenciários de um conjunto expressivo da população, relação à idade mínima, tempo de contribuição, o legislador fez constar da reforma da Previdência um dispositivo que não permitia mais benefícios fiscais para empresas, justamente para combater o déficit da Previdência, do lado da despesa e do lado da receita, que é o caso agora. Além desse dispositivo constitucional que consta da reforma da Previdência, há um outro dispositivo constitucional, também de uma emenda constitucional, que determina ao Poder Executivo a revisão de todos os benefícios fiscais em 8 anos. Então, nós, em linha com o nosso discurso desde o começo do ano, a União perdeu 1,5% do PIB de arrecadação, em virtude do aumento do chamado gasto tributário. É um conjunto enorme de leis, abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, e nós estamos agora com um desafio de fechar esse déficit, combatendo o gasto tributário, seguindo a determinação constitucional de revisão dos gastos tributários. Ju Rosa com a gente, vai fazer uma pausa, porque ela também está acompanhando o que diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesse momento, uma fala importante para a gente ficar de olho nas contas do país para 2024. Ontem tivemos o veto do presidente Lula a esse projeto, prorrogando a desoneração da folha, muita pressão para a derrubada desse veto e os impactos em arrecadação. O que você tem para a gente, o que você nos conta e o que você projeta, né, Ju? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia, Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. Você vê que ele está se esforçando, o ministro da Fazenda, para conseguir convencer ali na retórica de que a decisão de vetar integralmente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento é uma decisão que sim faz parte ali do plano do governo de rever perdas de arrecadação através de uma série de subsídios que foram dados ao longo do tempo, mas que tomou essa decisão porque foi obrigado, através de uma legislação da reforma da Previdência, que impede que haja prorrogação de subsídios ligados à folha de pagamento. Vários tributaristas grandes aí já falaram que esse argumento não é válido, e não tem uma discussão jurídica que impeça a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. No fundo, não é uma discussão jurídica, é uma discussão fiscal. Esse projeto de desoneração da folha de pagamento, ele é válido desde 2011, é um projeto que, sim, é questionável do ponto de vista técnico mesmo, conversando inclusive com economistas heterodoxos, tem muitos estudos que mostram que a perda de arrecadação ela não representou, pelo menos na mesma proporção, a geração de emprego. A discussão que se faz nesse momento é que, primeiro, se esse é um aumento de tributação que na prática se dá e que limita
a geração de emprego, isso é claro que você está encarecendo a contratação, se esse é o momento bom para se fazer isso, né? Claramente não é, porque a gente está vivendo uma desaceleração econômica. O mercado de trabalho está, nesse momento, perdendo fôlego. A economia, no terceiro trimestre, teve um desempenho pior. A gente está aí vendo as empresas tentando sair do sufoco, as pessoas têm o desenrola. Não é um momento de situação fácil do ponto de vista financeiro das companhias e das pessoas em geral. Então, se aumentar a tributação nesse momento não é uma questão trivial. E o outro ponto que eu queria trazer para vocês é que o governo, sim, precisa desse dinheiro, dá em torno de 20 bilhões de reais de aumento de arrecadação para poder ajudar no equilíbrio das contas públicas. A gente sabe que é importante o equilíbrio fiscal para que a gente tenha uma situação melhor da inflação, dos juros e tal, mas, por outro lado, o governo não tem demonstrado também empenho em fazer a parte dele para cortar gasto. Então, fica muito difícil pedir, Sheila, Carla, para as empresas, nesse momento, pagarem mais tributo, quando o próprio presidente Lula disse que não vai cortar em lugar nenhum, né? É aquela coisa do exemplo. Ok, estamos precisando e tal, mas eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte também. É um governo que já chegou com aquela PEC emergencial, gastando muito além das necessidades, muito além daquela agenda que de fato era necessidade que foi apresentada na campanha, de recurso para vacinação, recurso para merenda escolar, para universidade, tudo, se fizesse tudo que ele estava tendo, estava dito na campanha, dava em torno de 80 bi, foram aprovados 170 bi, né, mais que o dobro. Então, o governo gasta muito. Então, você pedir agora, nesse momento, para que as empresas deem sua dose de sacrifício, pagando mais imposto, no momento em que o próprio governo diz que também não vai fazer seu sacrifício pessoal, é muito complicado. Então, é um jogo agora político, principalmente. O Congresso já disse que vai derrubar esse veto do presidente Lula, que vai sim lutar pela prorrogação da desoneração da folha, e a gente vai acompanhar agora esse ambiente tenso. Certamente o setor produtivo todo já está se manifestando contra, tem várias notas oficiais, e agora vamos acompanhar para ver se o Congresso vai conseguir ou não derrubar esse veto.